Divino Mestre Jesus, nós agradecemos a Ti por esta nova oportunidade de aqui estarmos reunidos, graças às conquistas da tecnologia e o Senhor disponibiliza para nós aqui na Terra. Que possamos, nesta oportunidade, realizar o melhor ao nosso alcance, no compartilhamento de ideias, de pensamentos, no intercâmbio saudável de inspirações, intuições, junto com nossos amigos espirituais que nos orientam, que nos amparam, nos inspiram. Nós pedimos a conexão com a nossa casa, Fraternidade Espírita Camilo Chaves, para que tenhamos um amparo superior para esse nosso modesto esforço de aprendizagem e entendimento. Que o estudo desta noite possa também ser proveitoso para os irmãos nossos que se encontram em estágio de aprendizagem, tratamento, trabalho da nossa fraternidade. Que as tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam a todos. Boa noite, Alana. Boa noite, pessoal. O som está fechado, Alana. Eu vou fechar o seu som também. Você já fechou. Muito bem. Vamos começar. Como sempre eu digo aqui para os amigos, eu vou começando. Quando alguém quiser comentar, é só abrir o som, tá? Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 4, capítulo 5, o item 4, causas atuais das aflições. Item 4. De duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais não são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germens do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos,
é o causador de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então vamos lá, começar aqui do início do texto. O texto é bastante didático e nós vamos aqui então trabalhando o tema com calma. De duas causas são as vicissitudes da vida, causas anteriores e causas atuais, como nós já veremos na sequência as causas anteriores. Quando nós nos deparamos com essa frase aqui de Kardec, remontando-se à origem dos males, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter dos que o suportam. Eu vou reler aqui. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, seu orgulho, sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões, funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Então, eu quero, para comentar esse texto aqui, ficando bem subentendido para nós aqui, essas duas causas atuais e causas fora desta vida ou anteriores. Mas acontece o seguinte, que todas as vicissitudes têm suas causas nas imperfeições, nas paixões. E eu já vou deixar aqui já separada uma questão do Livro dos Espíritos para a gente comentar. Eu vou deixar aqui aberto para não perder de vista, para nós irmos aí tocando o assunto. Deixar aqui preparado aqui. Eu quero trazer, inicialmente, um texto do Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura. Esse é o capítulo As Penas Futuras segundo o Espiritismo. Código Penal da Vida Futura. Falando aqui, inicialmente do sofrimento. O espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao grau de pureza ou impureza. A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, ou de prazer, ou de alegria. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Então, nós aqui temos que entender que imperfeição significa
Egoísmo, orgulho, vaidade, cobiça, inveja, que são, decorrem do abuso de que se cresceu à vontade. O abuso do quê? O abuso das leis morais. Que são leis morais? Leis morais, basicamente, são os instintos. Leis naturais. Os instintos que nós desenvolvemos nas faixas anteriores à faixa da humanidade. Instintos que na faixa da humanidade serão transformados em virtudes, como nós iremos estudar mais à frente aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Os instintos são embriões dos sentimentos. Nós não vamos entrar nos detalhes agora, mais à frente nós vamos entrar. Então, quando nós abusamos dos instintos naturais, que nós temos que compreender que são leis. Por que são leis? Porque os instintos, eles nos compelem a alguma coisa. Nos impelem a alguma coisa. Certo? O princípio inteligente, ele é impulsionado por essas forças que ele vai desenvolvendo ao longo da evolução. Chamamos de instintos, e que o abuso é desenvolvido na faixa da humanidade. Por isso é que, quando a nossa razão se abre, a razão se abre para o espírito formado, o espírito formado começa então a receber do alto, por revelação, as diretrizes de segurança para essas forças, que Allan Kardec chama de leis morais, no Livro dos Espíritos, tá? Que ele entendia perfeitamente serem instintos, pelo que depreendemos do que ele escreve, no Livro dos Espíritos. Então, as imperfeições, elas surgem aí, na faixa da humanidade. Quando nós, com a razão desenvolvida, recebemos, por exemplo, os 10 mandamentos, que são diretrizes para nos conduzirmos na vida, direcionarmos essas forças, e quando nós não queremos adotar aquelas diretrizes, nós então desenvolvemos o egoísmo, que é chamado também de rebeldia, e aí nascem as imperfeições, tá? Então aí começa o sofrimento, começa a expiação para os espíritos. Na faixa da humanidade, com a razão desenvolvida, então é aí que começa o momento da expiação, amigos. Nas faixas anteriores da evolução, reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino hominal e irracional, não existe expiação para o princípio inteligente. A expiação só começa depois que recebemos a coroa da razão, que deixamos o estágio de nulidade moral. Tá claro? Nós aqui temos estudado isso com muita profundidade no Livro dos Espíritos. Então, nós estamos aproveitando aqui e vamos conjugando. Então, a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Então, a felicidade decorre das virtudes que vamos desenvolvendo. A partir do momento em que nós iniciamos o processo de desenvolvimento, o progresso moral,
transformando instintos em virtudes, a partir das faixas iniciais, já começamos a sentir os lampejos de satisfação que decorrem do processo de desabrochar das virtudes, tá? Isso é importante, nós temos aqui esse entendimento, porque esse entendimento, essa dimensão de felicidade que decorre das virtudes, isso é muito pouco difundido no discurso espírita de um modo geral, muito pouco enfatizado. Não se enfatiza, se dá uma ênfase importante para o desenvolvimento das virtudes, que foi o objetivo de Jesus aqui na Terra. Chamar a atenção para a bondade, para todas as virtudes. Então, continuando aqui. Se a completa felicidade prende-se à perfeição, toda imperfeição é, por isso, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Então, do mesmo modo que virtudes são causas de felicidade, a felicidade é inerente às virtudes, o sofrimento, desgosto, privação de gozo, desgosto, falta de alegria, falta de prazer, é inerente à imperfeição. Então aí já começa para nós a dimensão do sofrimento, também a dimensão da expiação. Certo? Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências. Como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo, de uma alegria, de um prazer, de uma satisfação. A soma das penas é assim, proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos, a das qualidades. Vamos entender aqui a palavra penas, amigos. Penas, castigo, não como algo que é imposto de fora para dentro, por um tribunal, por um júri, por um juiz. Não. Esse é um movimento de dentro para fora. É de dentro para fora. A pena, o chamado castigo, o chamado pagamento, ocorre de dentro para fora, na natureza própria das imperfeições. Porque alguém sente felicidade, experimenta felicidade quando sente inveja, quando sente ciúme, quando sente raiva, cobiça. Alguém sente? Vaidade? Não. Porque não é da natureza desses sentimentos a satisfação, o gozo, a felicidade. Por quê? Porque são imperfeições. Desvios. Desvios o quê? Do objetivo da criação, que é o culto do bem, do belo, segundo o padrão apresentado por Jesus. Eu pergunto se está claro para os amigos até aí. Então, super claro, Júlio, super claro. Então, essas turbilhões de forças, porque nós vamos aprender com o André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, que emoções e sentimentos não são abstrações, são turbilhões de forças.
E todo turbilhão de força tem uma carga intrínseca. Tem uma carga intrínseca. Então, a carga intrínseca das imperfeições, já citadas aqui, é o desgosto, é a amargura, o sofrimento, o desconforto. E o contrário ocorre com as virtudes. Então, as virtudes representam o verdadeiro descanso para o espírito. Porque o espírito não sente mais angústias da posse, sofreguidão da inveja, da ambição, da ganância, da luxúria, e vai por aí. Tá? Então, mais à frente aqui no próprio texto, vou lá no final. No final, Kardec resume, parágrafo 33. No parágrafo 33, ele apresenta o resumo. Eu vou trazer aqui. 33. Em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nesses três princípios. O sofrimento é inerente à perfeição. Isso aqui é muito pouco desenvolvido e explorado nos nossos estudos espíritas. Não sei se é por uma falta de entendimento dessa dimensão das imperfeições, se é uma falta de avançar no entendimento, abrindo o campo da intuição, da inspiração, aplicando aquela ousadia positiva. O sofrimento é inerente à imperfeição. Toda imperfeição, assim como toda a falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mistério de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Então, aqui nós aprendemos aqui de forma bem sutil que não existe condenação na lei divina, nem castigo, nem punição. Então, todas as vezes que nós aí que somos multiplicadores de opinião, de conteúdo nas palestras, nos estudos, formos utilizar a palavra castigo, punição e pena, vamos fazer um ajuste, que esse é um movimento de dentro para fora, consequente às imperfeições, essa carga desconfortável do turbilhão de força que chamamos de egoísmo, orgulho, vaidade, cobiça, inveja, ambição, ganância, luxúria, gula, e vai por aí. Tá certo? Então, o exemplo da ociosidade aqui é bem interessante, porque quando nós estudamos o Livro dos Espíritos sobre o suicídio, desgosto da vida, suicídio, uma das causas é o tédio. O tédio se origina onde? Na ociosidade. Então, a ociosidade, alguém pode sentir um certo prazer na ociosidade inicialmente, mas se ele cultivar a preguiça e a indolência, ele vai desenvolver naturalmente o tédio. O tédio gera o desgosto pela vida e daí para o suicídio é um passo. Está lá na questão que trata do suicídio no Livro dos Espíritos. Os amigos depois podem pesquisar. Não sei se é 944. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Não é 944, não. É 943. Eu errei por uma, certo?
De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos, sem motivos que os justifiquem? Efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Vejam bem, até a saciedade exagerada pode gerar desgosto pela vida. O excesso das paixões, o excesso dos prazeres sensuais, materiais, levam também ao desgosto pela vida. Perceberam? Tudo isso decorre do mau uso que nós fazemos das leis morais da vida, as leis naturais, lei de conservação, lei de destruição, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de adoração, que é o amor. É uma lei natural a adoração, por quê? Porque nós amamos qualquer coisa que se apresente. Por isso que o mandamento, a diretriz inicial para as leis morais é: eu sou o Senhor teu Deus, é amar a Deus. Amar a Deus, acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, para evitar a armadilha do amor que se chama egoísmo. Nós começamos a amar, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, animais, coisas e plantas, ao invés de amar preferencialmente as pessoas. Não quer dizer que nós não podemos amar animais, coisas e plantas, mas animais, coisas e plantas, amar depois que amarmos mais as pessoas. Temos que zelar pelas coisas, amar os animais e amar as plantas, mas o ser humano é o objeto preferencial. Então, não é necessário. Então, sem que haja mistério, uma condenação especial para cada falta do indivíduo. Então, não é necessário, absolutamente, não é necessário uma lei punitiva de fora para dentro. Por quê? Porque a punição, vamos colocar nesse termo didaticamente, a punição ocorre de dentro para fora. Quem fizer mau uso das leis morais, dos instintos, vai desenvolver a imperfeição, que é o desvio. O desvio daquelas diretrizes que são apresentadas para nós para acelerar o processo de evolução quando a razão se abre, quando recebemos a coroa da razão. Quais diretrizes são essas? Didaticamente falando, os 10 mandamentos. São essas diretrizes. Diretrizes para as leis naturais, que são os instintos naturais, tá? Que desenvolvemos nos reinos anteriores, desenvolvemos, porque são forças inerentes ao princípio inteligente. Inerentes, que nós vamos sacando de dentro de nós mesmos ao longo da evolução. Nós vamos sacando de dentro de nós mesmos ao longo da evolução. Então, nós já trazemos como germe, como semente, como princípios, tá? E vamos sacando. Por isso que se não me engano, é Sócrates, se eu estiver errado, o Luiz tem certeza que vai me corrigir, que diz que educar não é ensinar, é tirar de dentro. É mais ou menos isso, Luiz? É Sócrates que disse isso? O Luiz está apanhando a máquina ali, ó. Estou escutando, não. Por enquanto está mudo, tá mudo. É que eu estou no celular. Certo. Agora estou escutando. Olha, ô Júlio, se não foi o Sócrates, foi alguém falando em nome de Sócrates, porque o que ele fazia era isso, era maiútica
É É, exatamente isso, né? É você tirar e- a verdade de dentro da exato. pessoa. Primeiro ele faz a pessoa compreender que ele é ignorante naquele assunto. Sim, Ele vai fazer pergunta, pergunta, pergunta. Depois vai tirando, mostrando para a pessoa que, na verdade, se você começar a refletir, pensar, você consegue também trazer algum conhecimento. exatamente. Porque a verdade já está dentro. Já está Nós dentro. vamos descobrindo a verdade ao longo da evolução. Então vamos tomando consciência da verdade ao Ô, longo da Júlio, evolução. Diga lá, Elana. então, eu sempre acho que os nossos assuntos do estudo de terça, eles se encontram diretamente com os estudos da segunda. Não sei se a Adi vai ter a mesma percepção, porque ontem você estava presente, né, Adi? E na hora me veio o comentário que você fez, que você tem problema quando faz algo de errado, né? Lidar com isso para você é um pouco difícil. E está muito dentro, né, muito pertinente do que está sendo dito. E para entender isso, né, você vê como realmente uma possibilidade de você reavaliar, analisar, né, friamente, para você se livrar disso. Vê isso como uma possibilidade de mudança, né, Júlio? E uma outra coisa interessante que eu acho também é que é um processo doído, né? Acredito eu que não seja um processo muito fácil, porque na verdade essa imperfeição ela já está ali acumulada ao longo de várias encarnações, né? Mas Sim, quando ele fala nesse finalzinho que você leu aí, que depende da vontade, é exatamente aquele esforço que você sempre fala, né? É o primeiro passo, você querer e o esforço é você fazer, né? exato. Porque não basta querer, você tem que fazer de fato. É, nós até costumamos utilizar o texto de Emmanuel, do livro Pensamento e Vida, quando ele fala da vontade, que a vontade é o impacto determinante. Nós podemos aqui trazer para o assunto tranquilamente essa ideia. Porque o espírito ele é impactado de fora para dentro pela dor, certo? Pelos acontecimentos, circunstâncias, situações que vêm de encontro à necessidade interna. Então, quando a razão se abre e se apresenta para nós a revelação do que nos compete fazer doravante para acelerar a evolução, então é necessário adotar a vontade como aquele impacto de dentro para fora e vai antecipar o impacto da dor, expiação, caso nós negligenciemos esse chamado. Podemos negligenciar porque temos livre-arbítrio, mas aí, como os períodos de sofrimento serão mais longos, porque nós iremos cultivar imperfeições durante um tempo maior. É por isso que vamos sofrer mais. Não é porque vai ter uma punição, um castigo. Não, é porque nós vamos passar mais tempo cultivando imperfeições e as consequências dessas imperfeições no pós-morte, no mundo espiritual, nas experiências após a desencarnação, nas regiões aí que nós mesmos desenvolvemos, chamada de umbral, e nas reencarnações futuras, que é o que está sendo dito no texto do Evangelho, para o qual nós vamos voltar. Então vamos voltar aqui. Então nós aqui, ó, vamos reler de novo esse texto, essa parte. Aqui nós já trabalhamos, é aqui o enunciado, e depois vai se desdobrar. Causas atuais e causas anteriores do sofrimento. Então aqui Kardec começa a desenvolver o assunto. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa, quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição, quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder,
ou por não terem sabido limitar seus desejos. Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, ou nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Notaram que ele está falando aqui das imperfeições? Consequência das imperfeições. Poderia continuar falando aqui alongar esse texto, mas do que ele está tratando aqui? Das consequências das imperfeições. Que, por si só, são motivo de aprendizagem. São motivo de aprendizagem. Na pauta do sofrimento, da dor. Mas são motivos de aprendizagem. Por quê? Porque o mal é o seu próprio remédio. Sempre. Aí é que está a sabedoria de Deus. O mal é sempre o seu próprio remédio. Então, se nós vamos cultivando as imperfeições, nós vamos ter consequências na vida material. Não é? Previdência, orgulho, ambição. Pode levar a ruína material, não pode? Falta de ordem, de perseverança, mal proceder, também vai. André Luiz, por exemplo, no livro Mecanismo da Mediunidade, ele vai dizer que o espírito encontra no trabalho ordenado com segurança firme apoio para a sua evolução. Então aqui, olha que interessante aqui o paralelo aqui que nós podemos tirar. Kardec está falando da falta de ordem, perseverança. Então, são aqui ausência de virtudes. Uniões desgastadas por resultado de um cálculo de interesse ou de vaidade. Olha aí, nós estamos falando da vaidade. Dissensões, disputas teriam sido evitadas se tivesse um pouco de moderação e menos melindre, suscetibilidade. E doenças e enfermidades vão ser decorrência natural de tudo isso que não for combatido tanto nessa existência quanto nas existências futuras. Então, aqui nós estamos trabalhando intrinsecamente com as causas. E estudando a doutrina como temos podido estudar, e o Evangelho particularmente, nós estamos didaticamente sendo chamados a desenvolver virtudes. Jesus, no seu discurso, nas suas equações fantásticas, Jesus é o mestre das equações. Apresenta para nós equações extraordinárias de vida, de prática. Então, são equações para desenvolver práticas para desenvolvermos as virtudes. Quando nós falamos aqui equações, nós estamos falando de propósito, porque já na revista Espírita nós vamos encontrar os espíritos falando lá de que as leis naturais são matemáticas. Lá na revista Espírita. Então existe uma matemática, meus amigos. Existe uma física, uma química aí nessas virtudes e nessas imperfeições, turbilhões de forças. Se são turbilhões de forças, tem átomos, tem partículas que tem uma matemática que regula essas relações aí. No futuro nós vamos aprender tudo isso. Quer desanimar ninguém não, mas todos nós vamos ter que aprender matemática, física e química, tá? Quem não gosta aí, vamos mudar de ideia, viu? Aqui é muito interessante, ó.
Quantos pais não são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem o germe do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Olha, nós estudamos ontem no Apocalipse, falamos da fuga no inverno, vocês se lembram? No Sermão da Montanha, sermão profético, e nós falamos do 24, versículo 20, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. O sábado, qual que é o símbolo do sábado? É quando nós estamos assim plenamente satisfeitos com as imperfeições, todas elas. É o sábado. Isso significa que nós desenvolvemos essas imperfeições ao longo de muitas eras para desmontar muitas encarnações, milênios, talvez degredo e banimento. Mas a fuga no inverno se aplica aqui, ó. Quantas vezes, só um minutinho que eu tenho o secretário está querendo sair aqui da sala. Secretário aqui de quatro patas. Ontem nós comentamos isso no estudo Apocalipse, que às vezes nós somos chamados bem cedo para o serviço espírita e, não, deixa primeiro eu estudar, arrumar um emprego, casar, ter filho, ter uma casa, não é isso? Aí, quando chega lá na aposentadoria, no inverno, já não adianta mais. Por quê? Porque as coisas foram crescendo ao longo do tempo. Então, fizemos inclusive o seguinte exercício. Alguém que é chamado novo, aí na adolescência, para a doutrina espírita, e que recusa, vai esperar aí passar o tempo. Deixa primeiro eu casar, ter filhos, aí vai ter filhos. Aqueles filhos que ele vai receber lá não vão ter o benefício da doutrina espírita na sua formação. Vão crescer embalados pelas ideias próprias dos pais. Aí o que vai dar isso no futuro? Aqui temos um exemplo. Não temos? Então, a imperfeição é aquele momento de recusa ao chamado que surgiu bem cedo, na aurora, nos primeiros albores dos raios do sol, para aquele espírito, que iria ajudá-lo durante a vida, evitar toda essa série aqui de coisas desagradáveis. O trabalho não foi feito. Então, tudo isso aqui foi não crescendo. Então, a aprendizagem, que seria pelo amor, vai passar a ser pela dor, o desgosto, ingratidão dos filhos, ou até coisa pior, os filhos podem enveredar pelo campo da criminalidade, da corrupção, por não terem tido um firme coadjuvante moral. Não quer dizer, amigos, que os filhos têm que ser espíritas, não é isso, não. Os filhos têm que ser homens e mulheres de bem, cidadãos de bem. Se nós somos espíritos, nossos filhos, embora não sendo espíritas, são cidadãos de bem, nós cumprimos o nosso papel aqui na Terra. Isso é que importa. A Terra precisa de pessoas de bem, bondade humana, e não de religiosos. A Terra está cheia de religiosos.
Estão aí jogando bombas uns nos outros aí, atirando impropérios, disseminando ódio nos templos, nas redes sociais. Religiosos tem muitos. Agora, homens de bem, homens que praticam a bondade humana, a empatia, é o que está faltando. Não está faltando religiosos. Está sobrando religiosos. Então, o ponto que nos interessa aqui, estudando, que estamos estudando, não é que formar espíritas acadêmicos, doutores em espiritismo, que vão saber recitar livro dos espíritos, questão tal, repetir as respostas, evangelho, sem inferno. Não. Tem muitos espíritas assim aí fazendo complicações aí no movimento. Vocês têm notícia disso. Não preciso nem falar, não preciso falar muito disso aqui não. Precisamos é daqueles que praticam os 10 mandamentos. Para nós aqui que somos espíritas cristãos, 10 mandamentos é o norte, é o foco. Se nós estamos achando difícil os 10 mandamentos, vamos ficar com os 2 que Jesus definiu. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Que resumem os 10, que é o que importa. Então, estamos estudando aqui para uma prática natural da religiosidade espírita cristã. O dia a dia. Tirando o misticismo. Entendendo que as chamadas leis morais são leis naturais. Então, tanto são. Eu quero trazer a questão que eu separei aqui do Livro dos Espíritos, questão 907, paixões. O princípio das paixões será mal em si mesmo, embora esteja na natureza? Veja que pergunta interessante. Né? Ou, na Livro dos Espíritos do Milon Ribeiro, que eu acho bem mais interessante o enunciado, está assim, ó. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Então, Kardec tinha a perfeita noção de que o princípio das paixões são leis naturais, se encontram na natureza. Ou seja, são os instintos. Por quê? Porque ele respondeu o seguinte. Os espíritos responderam o seguinte: não. A paixão está no excesso de que se acresceu à vontade. Visto que o princípio que ele dá origem, foi posto no homem para a realização, para o bem. Tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Então, a paixão, quando nós buscamos aqui no dicionário o significado de paixão, eu já andei pesquisando isso hoje. Paixão. Paixão, sentimento. Paixão, do latim, passionis, derivado de passos, particípio passado de paf, pati, sofrer. É um termo que designa um sentimento muito forte de atração por uma pessoa, objeto ou tema. A paixão é intensa, envolvente, um entusiasmo, um desejo forte por qualquer coisa. Então, um entusiasmo é um desejo forte por qualquer coisa. Então, a paixão ela decorre do abuso de que se acresceu a vontade. Não, está aqui no meu... Estou procurando um livro aqui, mas está aqui no meu... A paixão
A paixão é a paixão está no excesso de que se acresceu à vontade. Qual é excesso? Por exemplo, lei de conservação. Eu sempre cito isso. Instinto de conservação. O que é lei de conservação? Instinto de conservação. Kardec, quando ele trabalha o tema lei de conservação, eles perguntam exatamente sobre o instinto de conservação. Então, Kardec tinha noção perfeita de que lei de conservação é o instinto de conservação. Isso vale para todas as outras. Lei de reprodução, instinto de reprodução. Lei de trabalho, instinto de trabalho. Lei de sociedade, o instinto gregário, que é componente da lei de atração, componente da lei de amor. Tá? Na base, amigos, é uma lei só, tá? Lei de amor. É uma lei só, é a lei de amor. Que é a única lei que existe. Então, as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O que está dito aqui, ó? O termo é também aplicado com frequência para designar um vívido interesse ou admiração por um ideal, causa ou atividade. Em suma, é um sentimento intenso, uma pulsão romanesca. A palavra paixão é vulgarmente usada para exprimir uma pulsão romanesca, um desejo sexual, ou em todo caso mais profundo, mais abrangente do que a luxúria. Então, a paixão é neutra. O que nós estamos querendo dizer aqui? A paixão é neutra. Perceberam? A paixão por um ideal. Então, ao invés de ter paixão por um time de futebol, por exemplo, que é uma perda de tempo, que é uma, Emmanuel chama de dedicação inútil, eu vou ter paixão pelo estudo, vou ter paixão pelo trabalho, eu vou disputar a honra de servir nas atividades espíritas para as quais eu me candidatei. Perceberam? A paixão pelo que é importante. Paixão pelo trabalho, pelo estudo, pelo zelo familiar e pelo cumprimento dos deveres, observação dos dispositivos. Então, a paixão é aquele desejo mais intenso de. Agora, o desejo mais intenso de, ele vai decorrer da imperfeição ou da virtude, do que predomina no coração, perceberam? Ficou claro aí, amigos? Ou complicou a situação? Palavra aberta aí, tá? Quem gostaria de trazer alguma coisa? Aí na questão 908, como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? As paixões são como um cavalo, que só tem utilidade quando é governado e que se torna perigoso quando passa a governar. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa a partir do momento em que não mais conseguis dominá-la, resultando num prejuízo qualquer para vós mesmos ou para os outros. Ou seja, quando a paixão ela é perniciosa, quando ela está atendendo a uma imperfeição. Pergunta se ficou claro aí, se está complicado, se tem dúvida, se não é por aí. Pode falar, Luiz. Quer falar, não? Sabe que você tentou abrir o microfone aí que eu vi, ué?
Não, pensei não. Ah, bom, pensei que tivesse tentado. Não. Bem, amigo, nós estamos encaminhando já para o encerramento, 5 minutos. Vamos terminar aqui o texto. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Agora, nós não temos, amigos, aqui é importante nós falarmos agora aqui o contrário. Vamos supor que nós chegamos num ponto da existência que nós constatamos que tudo isso aqui aconteceu. Tá? Nós vamos então nos entregar à culpa, ao remorso, ao arrependimento e vamos nos submeter à depressão? Não. Vamos aproveitar e já vamos partir para ações contrárias. É o inverno? É o inverno. Mas nós podemos já começar a combater, porque culpa, remorso e arrependimento são sentimentos destrutivos, sentimentos que deprimem. Então nós estamos estudando, nós estamos percebendo aqui o quê? Que na verdade, quando a gente se depara com um texto como esse aqui, nós somos chamados ao autoconhecimento. Por quê? Nós precisamos ver esses enunciados aqui de Kardec como sendo um chamado à autoanálise. Deixa eu ver aqui quanto disso aqui está no meu coração, quanto que não está. Esse é o ponto. Então vamos continuar aqui o texto. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem, então, há de homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante, para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Sendo que para nós, hoje na Terra, o mais importante é melhoramento moral. Com isso aí, nós estamos chegando ao final. Palavras aí finais, amigos. Poucos quiseram comentar. Eu já disse aqui, quando alguém não quiser comentar, eu vou falando, tá? Ô, Júlio, eu queria trazer um fato que se passou entre duas pessoas conhecidas, né? Mãe e filha. A mãe vendo que a mãe evangélica, né? Vendo que a filha levava uma vida desregrada, falou: "Ô, minha filha, sai dessa vida, vem para a minha igreja." Ele falou: "Ih, não, não, mãe, isso é coisa de velho. Quando eu ficar velha, eu vou." A mãe falou: "Se você ficar velha, né?" E ela morreu nova. Quer dizer, existem muitas pessoas por aí que dizem: "Ah, na próxima encarnação eu faço." Né? Muitos espíritas, né? Então, esse negócio de protelar é o inverno, né? Exatamente. Deixar para o inverno. Não podemos protelar aquilo que tem que ser feito, não. Não podemos. É como tem no Evangelho, não sei onde, né? Que não avançar é retroceder, É né? retroceder. Não avançar, retroceder. É isso mesmo. Perfeito. Mais alguém quer comentar?
Não? Podemos encerrar, então? Então, hoje, quem vai fazer a prece eu já não me lembro mais. Quem é o... A última vez acho que fui eu, né? É a última. Hoje, É, então, Elane. seria... Depois da Elane, então, é o Fernando. Ah, perfeito. É o Hernani, não é com E o seu nome, Hernani. É mesmo, é o Hernani. Ele não tá caladinho ali, ó. É o Barbalho. Não tô caladinho, não. Eu fico na reflexão aqui, e eu gosto de falar pouco mesmo, eu não fico na reflexão nada. E eu não sei a ordem também, não. Eu não sei se foi antes, se eu fui... É porque nós vamos para a ordem alfabética. Como estava tendo pouca gente, então voltou em você rapidinho aí, ó. Vamos lá. Vamos agradecer ao meu Jesus por a oportunidade desta noite, desse aprendizado. Possamos fazer uma reflexão geral na nossa forma de vida, no nosso aprendizado, para que nós possamos ser melhores, possamos crescer na seara do Cristo. Que a tua paz, Senhor, envolva todos nós, que leve aos nossos lares muita energia positiva, possamos sempre estar aqui, Senhor, presentes, com boa vontade, com ânimo e com fé. Que assim seja, Senhor. Assim seja. Sim.